Paz do Senhor, sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um prazer estar aqui, transmitindo comentário da lição. E hoje a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Palavra difícil. Mas a pergunta que fica para nós é: essa tática diabólica é antiga? Ou nós já vivemos isso durante todas as épocas? O inimigo está sempre tentando descredibilizar a Bíblia. E a igreja, o corpo de Cristo, está aceitando isto normalmente, sem combater? Estas e outras questões estudaremos nesta lição. A paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez, sou o pastor Valcir e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. E o nosso textuário se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, está lá em 2 Timóteo 3,16. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, ele deixa claro sobre a importância das escrituras, que ela é divinamente inspirada. Então, nada pode contrariar esta verdade. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir. Então, Paulo está dando testemunho da palavra de Deus. Esse testemunho, essa verdade, tem que ser defendida por mim e por você. A nossa verdade prática diz assim: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Relativizá-la é a expressão, não é bem assim. Então, toda vez que eu falo, isto é relativo, eu estou tirando crédito de alguma coisa que não é uma verdade absoluta, passa a não ser verdade absoluta, e eu tenho uma outra ideia sobre aquilo. Então, isso quer dizer relativizar. Então, relativizar é dizer que aquilo não é verdadeiro. E nós sabemos o quanto a palavra de Deus, ela é verdadeira. Nosso texto bíblico se encontra em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17, já até lemos aqui, né, Paulo escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, nós estamos falando da palavra de Deus, o quanto ela é importante e qual é a sua missão e o que ela pode fazer na vida do ser humano, na vida do servo de Deus. A nossa introdução, ela vai dar início, o comentarista vai dizer que não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo do século. Desde o início, lá no século I, a Bíblia tem sofrido, a Torá, né, no caso, tem sofrido ataques, e depois que o Novo Testamento veio, continua sofrendo ataques da mesma forma. Então, isso é algo que tem ocorrido sempre. Então, a Bíblia está sempre aí. Por quê? Porque a ideia, né? A ideia é desacreditá-la, a ideia é tirá-la de circulação, é fazer com que ela não exista. Essa é a vontade. Foram momentos que a Bíblia foram queimadas, foram destruídas, né? Foi considerada perigosa, obsoleta, desnecessária. Então, foram vários momentos durante a
as épocas, né, que sempre houve algum tipo de levante contra a autoridade das Escrituras, porque as Escrituras é a verdade, e o homem natural muitas vezes não quer lidar com a verdade. E hoje nós estamos vivendo não algo diferente do passado, mas a Bíblia hoje muitas pessoas estão dizendo até que ela precisa ser atualizada, né? Então nós temos aí grandes homens aí que outrora pregava a palavra, falava da palavra da importância, hoje está dizendo que ela tem que ser atualizada. Isso é um absurdo, né? Então, é um posicionamento aí que realmente, comentaristas dizem assim, ó, geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada. E nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Então, com o nascimento de várias ideias diferentes, comportamentos diferentes, atitudes diferentes, as pessoas que se sentem tocadas por estas verdades bíblicas, elas começam a protestar e elas encontram discípulos, elas encontram representantes, e o pior, que elas encontram isso até dentro da própria igreja. Isso é o que nos assusta mais. São homens de Deus que outrora defendia de forma forte e poderosa, hoje estão cedendo a essas pressões mundanas. Então, a palavra-chave desse nosso tópico é relativização. Então, quer dizer, não é bem assim, não é verdadeiro. Nosso primeiro tópico vai falar o seguinte: a Bíblia e o espírito desta era. Olha que interessante, a Bíblia e o espírito dessa era. Então, o primeiro subtópico vai falar sobre a desconstrução. Então, nós vemos aqui que não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das incertezas, cultura líquida, ou ainda desconstrução, né? Então, são formas diferentes de nomear aí o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea. Então, nós estamos vivendo um momento muito estranho da sociedade, que pode ser chamada de era do vazio, pós-verdade, fim das incertezas, fins da certeza, cultura líquida, desconstrução. Então, são palavras usadas para os nossos dias de hoje. E todo esse modelo contrapõe ao cristianismo. Eles querem, de alguma forma, desconstruir toda essa cultura judaica cristã que nós adquirimos e eles querem colocar por terra para fazer imperar a ética, os costumes e os desejos deles. Então, nós estamos vendo isso acontecendo aí aos montes nos nossos dia a dia, ok? Muito bem, nosso segundo tópico vai dizer o seguinte, segundo subtópico vai falar sobre o relativismo, né? Então, dessa forma, configuração cultural, o relativismo é inevitável, né? Não há valores perenes ou absolutos, né? Então, nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias. Então, o comentarista vai dizer assim, ó, tudo é relativo, né? Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira dentro da igreja. Então, no meio da sociedade, ele já está imperando já há algum tempo e já é realmente previsível que ele avançaria para dentro da igreja, que é aquela que ainda combate os maus costumes, os maus comportamentos, né? Então ela combate e aí para descredibilizá-la, as pessoas estão então vindo com essas ideias estranhas. Estão dizendo que tudo é relativo. Então, depende do seu ponto de vista, depende da maneira como você olha. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, ela foi escrita para aquela época, era outro tipo de pessoa, outro tipo de povo, agora ela tem que ser atualizada para os nossos dias. São essas as coisas que a gente tem ouvido, tá?
mas nós sabemos que não é dessa maneira. Então, por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre os vários outros. Então, para estas pessoas, né, a Bíblia não significa muita coisa, não. É apenas mais uma ideia sobre determinados assuntos. Resumindo esse tópico, o espírito desta era contribui para a desconstrução e a relativização da Bíblia. Nosso segundo tópico vai dizer o seguinte: a Bíblia e o politicamente correto, né? A criação de uma narrativa. Então, o comentarista fala para nós que destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Está lá em Salmo 11, verso 3, né? Na Almeida atualizada aí, né? Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, né? Então, nós temos princípios bíblicos, verdades bíblicas que estão sendo questionadas e estão sendo dizendo que isto é normal, né? Então, esse é um fenômeno que está acontecendo ultimamente, já vem já de algum tempo. Se a gente parar para observar lá em Gênesis, né? Quando Deus fala para Adão e Eva não comer do fruto, o que acontece? O diabo vem na imagem da serpente e tenta relativizar. Não, não é bem assim. Não, isso é relativo, né? Só faltou falar a palavra relativo para Eva, para convencê-la. E ela falou, realmente não é bem assim. E ela deixou-se levar. Então, isso trata-se de uma narrativa aí ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros, né? Então, isso é o que está acontecendo aí. É por isso que surge aí o discurso politicamente correto, né? Estão dizendo, não, nós temos que ser politicamente corretos, temos que agir com cuidado. Então, vamos, né? Então, dentre esse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Então, não é mais o que a Bíblia diz, é o que se passa na cabeça de alguém, o que está na mente de alguém, é que é considerado certo ou errado, tá? Então, por esse modelo, está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia, né, e assim por diante, ok? E eles estão, né, tirando as Bíblias dos espaços públicos, tirando a cruz dos espaços públicos, tudo que está ligado ao cristianismo, eles estão tentando combater e tirar, né, para dizer que não pode fazer isso, ok? E o segundo subtópico diz a criminalização da opinião. Então, pensar diferente dessa nova narrativa que está surgindo, né, é sujeito à censura. Você não tem direito a pensar diferente, tem que ser do jeito que eles estão ditando. Então, a lei, eles são cruéis, eles não deixam você pensar, eles não querem que você pense diferente. Então, há, portanto, aí uma ditadura da opinião, né? Você não pode ter opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. Então, é a ditadura do politicamente correto, né? Então, a gente vê aí que não há espaço para os cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. E no mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Então, isso está sendo como um rolo opressor, não permitindo nem que os cristãos opinem. Então, resumindo esse tópico, há uma formação de narrativa, né? Há uma história sendo contada, sendo criada, né? A respeito da Bíblia para criminalizar a opinião, ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Então, eles estão criando isso realmente. E o nosso terceiro tópico vai dizer assim, a Bíblia e o outro evangelho, uma nova metodologia. Então, esse tópico eu quero ler para discutir com vocês. Dentro da cultura pós-moderna, do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural.
surge a necessidade de criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor do texto bíblico, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominaram de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia, assim surge, portanto, outro evangelho. Então, o que o comentarista está colocando para nós? Ele está dizendo que esse novo leitor do século 21, ele não quer saber o que o autor bíblico disse, se a Bíblia foi inspirada, se foi dita por Deus. Ele quer que a Bíblia concorde com as atitudes dele, com o pensamento dele, com a postura dele. Então, quando você faz isso, você tem que mudar o evangelho. E você, então, cria um novo evangelho para se adequar a essas pessoas. Então, tem que ser criado um novo evangelho para se adaptar à situação. Isso é algo absurdo, algo muito, muito esquisito que está acontecendo em nossos dias e nós precisamos ficar alerta quanto a isto, ok? Segundo tópico, novas teologias, né? Então, outro tópico que é importante a gente ler. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. E dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia ao evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, nós estamos vendo realmente aqui que se houver outro evangelho, é necessário uma outra teologia. E dentro dessa outra teologia, vai se tirar várias coisas da Bíblia que não vai deixar de ser pecado. Então, vai abraçar toda esse grupo de pessoas que estão vivendo de forma ao bel prazer e criar-se uma teologia para concordar com eles. Essa é a realidade. Então, o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias de modismo. Então, essa situação que nós estamos vendo agora requer realmente a Bíblia e um outro evangelho. Um outro evangelho, uma nova teologia, tudo para se conformar. A Bíblia vai dizer, não vos conformeis com este mundo. E o que nós estamos vendo crie-se um evangelho para conformar-se com este mundo. Olha o absurdo que nós estamos vendo ultimamente. Quarto tópico, essa lição vem com 4 tópicos. Quarto tópico, diz assim, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro ponto, revelada por Deus. Então, para cristãos, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de se ressignificar ou atualizá-la, ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. Então, nós temos que levantar e defender a Bíblia como ela é, tá? A Bíblia nunca pode ser ajustada à mentalidade, à cultura caída, pecaminosidade, as pessoas afastadas de Deus, né?
Então, os pregadores têm que levantar essa bandeira, têm que ir contra esses apóstatas da verdade, apóstatas, né? Tem que levantar e falar a verdade, deve ser visto, esses apóstatas devem ser vistos como falsos profetas, e não como anjo de luz, que eles parecem como anjo de luz, né? Mas, na verdade, pregam e ensinam aí ideias de demônios, né? Então, nós temos aí que fazer de tudo para não afastar a humanidade da cruz de Cristo. O segundo tópico fala inspirada por Deus. Então, o primeiro falou sobre que ela é revelada por Deus. Nós já tivemos um trimestre onde nós estudamos sobre a importância da Bíblia, que ela é inerrante, ela é inspirada, ela é tudo de bom para a nossa vida. Então, o nosso segundo tópico que diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então, Deus inspirou homens, né, que foram cheios do Espírito Santo e escreveram a palavra de Deus. Então, a Bíblia ela é a revelação de Deus. Então, ela foi inspirada por Paulo, o apóstolo, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo vai falar sobre isso, né? Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar aí próximo da Bíblia, aí, dizendo que é igual, de forma nenhuma, tá? Somente a Bíblia, ela é inspirada. Ela tem inspiração divina, as outras literaturas não têm, tá? Lógico, algumas pessoas podem receber de Deus alguma iluminação, sim, mas essa iluminação não vai contrariar a Bíblia de forma nenhuma, tá? A Bíblia é um livro com uma mensagem especial, atual, porque espelha a mente de Deus. Então, resumindo aí, a Bíblia é a palavra de Deus, porque foi revelada e inspirada por Deus. E aí nós temos a conclusão do nosso texto, que diz o seguinte: vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Olhem as ideias das pessoas que estão nos dias de hoje, muitas vezes apoiado pelas mídias, né, que estão aí. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ela precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia que precisa de ajuste e não o homem se ajustar a ela. Então, olha que ponto chegou os homens querendo fazer com que a Bíblia se adequa a eles e não eles se adequarem ao que a Bíblia diz. Então, essa é a nossa lição, que Deus te abençoe. Divulga para outras pessoas, para que o YouTube possa também divulgar isso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.